Seja muito bem-vinda, a Érica já é nossa aluna do nosso workshop. Vai acontecer no dia 17, mas ele vai ficar gravado, tá, gente? Então, eu vou começar com algumas informações importantes sobre o workshop. Para quem que é o nosso workshop? Para aquelas professoras que desejam construir suas escolas e ter mais lucro. Então, se você já tem lista de espera, se os alunos já estão aguardando por horário na sua agenda, o próximo passo é o quê? É montar a sua escola. E para fazer isso, você vai precisar de professores parceiros. Para ter sucesso, existe um passo a passo que você pode seguir, aprender com quem já tem sucesso nessa área. Temos aqui Mari, que construiu a Pink do zero, e hoje ela tem 18 professores parceiros. Pela Pink já passaram mais de 400 alunos, então ela sabe do que ela está falando. Ela vai dividir com vocês o processo de contratação que ela faz hoje, tá? E para quem tem dúvida, a gente tem um post lá no Instagram, onde tem uma das professoras dizendo qual que é a experiência que ela tem trabalhando dentro da Pink, tá, gente? E é um post emocionante, né? A gente ficou tocada quando leu. Com certeza. O E, Bru. oi, Não, pode deixar, tá tudo certo. Eu tô, vou, tô vou cuidando falando, aqui do vai cuidar. operacional. Pode ir falando que eu vou cuidando do operacional aqui. Maravilhoso. Sejam bem-vindas, professoras. Estou falando para vocês sobre o workshop, tá? Então, o que que a gente vai abordar no workshop, gente? A gente vai falar sobre os 5 passos essenciais, né, que existem dentro desse processo de contratação. A gente vai falar de contrato, a gente vai falar de quanto que paga, quanto que não paga para os professores para ter lucro. A gente vai mostrar para vocês boas práticas, né, desse relacionamento entre vocês e esses professores. O workshop ele é bem completo, ele vai ter uma duração média ali de 3 horas. Dentro desse tempo a gente separou, tira dúvidas, né? Para vocês conseguirem perguntar o que está na cabeça de vocês, ou se vocês já tiveram essa experiência e não deu certo, vocês têm dúvidas, né? Vocês sabem por que não deu certo, então vocês vão ter um momento para perguntar. E se você não tem um método de contratação, você vai aprender a construir o seu método de contratação. A Mari vai ensinar o passo a passo dela, mas vocês vão ter total liberdade para colocar ali dentro os valores de vocês, os valores da escola que vocês querem criar, tá? Hoje, a gente vai ter essa aula, que é a aula experimental, para contar para vocês quais são os passos pré-contratação, né? Não é só a contratação em si que importa, né? Existe uma preparação que você faz antes. E hoje vocês vão entender o que é que vocês precisam para iniciar esse processo, tá? Então sejam muito bem-vindas, o chat está aberto para vocês aqui e a gente já pode mandar bala. Vai, Mari. Vamos lá. Bom, então, como a Bruna já falou um pouquinho, a gente vai trazer 5 passos essenciais, né? E hoje nós vamos falar do primeiro, que é esse pré, que ele é tão importante quanto a contratação em si. A Bru falou que eu já tenho 18 professores na Pico Flamingo, temos os 18 professores e estou nesse momento, inclusive, fazendo o processo de contratação. Então, tá tudo acontecendo agora, né? Tô no meio desse processo também. Estamos contratando mais 3 professores agora. Ó, a Perdão, Bruna, me colocando. perdão. Não tem problema. Eu vou contar um pouquinho para vocês e contando na prática como que é. Já fiz a contratação de mais de 25 professores. Hoje a gente tem 18 ativos. Bom, então, os primeiros passos, quais são eles? E lembrando que eu vou te contar como tudo acontece na Pink Flamingo, como que as coisas aconteceram para mim, como que aconteceram para minha empresa. Vou te contar a minha metodologia, o método que eu desenvolvi para fazer isso dar certo, só que você vai desenvolver a sua. Cada um vai ter a sua, tá? Que é o que vai funcionar para você. Quando você. Primeira coisa, quando você começa a trabalhar com professores parceiros, o seu papel muda dentro da empresa. E isso foi uma coisa que eu aprendi, ninguém me ensinou, eu aprendi na prática. Como a grande maioria das coisas dentro da Bem Flamingo, mas essa eu aprendi na prática. Não foi com curso, não foi com alguém me falando assim, enfim. Então, você saber disso agora, antes de começar essas contratações, vai mudar tudo. Por quê?
porque você deixa de ser a professora do seu negócio. Você pode até continuar dando aula, mas você deixa de ser a professora que em muitos momentos tem que ser legal, tem que ser boazinha, tem aquela relação de aluno-professor. Você vai ser, eu não sei se essa é a palavra que você vai gostar disso. Gente, desculpa, meu cachorro participa de todas as reuniões. Não sei se você vai gostar dessa denominação ou não, mas você vai ser chefe de algumas pessoas e você vai ter que agir como tal. Isso é muito importante, porque quando eu comecei, eu queria que todo mundo dentro da empresa estivesse no mesmo momento, no mesmo lugar que eu. E isso não acontecer não quer dizer que você é superior a ninguém, não quer dizer que você é o melhor que ninguém, não quer dizer que você sabe mais que ninguém. Quer dizer que a sua empresa vai precisar de um líder. E você vai precisar assumir esse papel de líder. Então, você vai ter que ser líder dos alunos, dos seus professores, porque alunos têm problemas, têm situações para resolver, tem dúvida, tem pagamento, tem tudo. E você vai precisar lidar com isso. E você vai precisar ter uma relação com os seus professores, que pode ser uma relação amigável, mas não é uma relação de amizade. Que foi aí que eu errei muito. Porque eu queria trazer todo mundo comigo, queria que todo mundo fosse meu amigo. E não era isso que precisava acontecer. Então, foca nisso. É o mais importante. Você vai ter que assumir o papel de líder. Ah, mas eu não gosto de. Eu gosto de dar aula e outro professor vai dar aula. E é isso. Não é só isso. Você vai ter que lidar com muita coisa, muita parte burocrática. Muita coisa. Então, você vai ter realmente que mudar essa sua postura. Esse eu acho que é o ponto principal. Poderia parar por aqui, porque o resto vem. Quando você começa a contratar novos profissionais, você vai ter que pensar: que tipo de pessoa eu quero comigo? Que tipo de profissional eu quero comigo? E a pessoa e o profissional são totalmente diferentes. Porque antes, o que eu queria na minha família? Eu queria pessoas legais. E acabava esquecendo um pouco do profissional. Só que nunca me esqueci de que eu precisava de pessoas legais, pessoas envolvidas naquele nosso esquema de Pink Flamingo, naquela nossa a alma mesmo do Pink Flamingo. Então você vai ter que conciliar as duas coisas. O que que um profissional precisa ter? Ah, ele precisa ter viajado para o exterior, ele precisa ter estudado fora, ele precisa ter faculdade de letras. Estou falando aqui para o idioma, tá? Que a gente é uma escola, tem falando de uma escola de idiomas. Mas coloca aí para o seu nicho. O que que esse profissional precisa? Ah, ele precisa ter feito teste tal, ele precisa ter um estudo tal. Ou não precisa? Ele precisa ser MEI? Ou não precisa? Eu vou contratar CLT? O que que eu vou fazer? E pessoal, qual é a característica pessoal que você precisa dentro dessa pessoa? Porque, para mim, para mim, não adianta nada, nada, ser o melhor profissional do mundo se eu não tiver pessoas alinhadas com o propósito da empresa. São pessoas agradáveis, pessoas que se dedicam, pessoas, aqueles professores que os alunos falam: caramba, eu adoro meu professor é incrível. Mas não é que ele é só um professor incrível, é que ele é uma pessoa incrível também. Então não pode esquecer disso. Pelo menos para mim, não pode. Então saiba, pega um papel, define para você quais características eu preciso, profissionais e pessoais. O que que é inegociável para mim? Quais são os seus pré-requisitos, sem a ideia a gente pensar só na pessoa, né? Por exemplo, precisa ser MEI? Não sei, Bru, me ajuda aí com outras questões. Tem mais algumas questões burocráticas? Eu penso no MEI, que é o que a gente precisa. De burocrático é importante você pensar o quê? O MEI. Por que o MEI, gente? Porque se você for contratar a CLT, vai custar mais caro para você.
O MEI, ele é a possibilidade de você ter professores parceiros de uma forma legal, né, respeitando a legislação. Quando a gente fala em burocracia, é tudo aquilo que envolve ter um negócio. A gente não pode fazer um acordo de boca com a pessoa, não faz parte de um negócio sólido, né? Então a gente precisa entender que tem algumas exigências, né? Essa parte burocrática, por exemplo, ser o MEI. Você vai pedir para que o seu funcionário abra o MEI ou para que a pessoa, né, te aponte qual é o melhor caminho ali. Se ela disser para você, não, não consigo abrir o MEI, você vai precisar entender se é um pré-requisito essencial para você ou não, né? No caso da Mari, para ela é um pré-requisito essencial, porque ela tem um negócio sólido e ela precisa que todos os parceiros tenham um CNPJ para conseguir fazer emissão de nota e fazer os pagamentos certinho, tá? A questão burocrática também envolve o tipo de contrato que você vai fazer com esse professor, não é mesmo? Não é só de boca, lembra? E não é só ter o MEI. Você vai precisar fazer um contrato com esses professores também. No contrato aí vão ter as cláusulas obrigatórias, a gente vai falar sobre elas no workshop, tá? A gente vai mostrar para vocês quais são os pontos importantes para ter dentro de um contrato, para vocês terem isso em mente. Não ficarem com medo de, poxa, será que eu estou fazendo certo ou será que eu não estou? Então, o que é obrigatório, o que é importante, a gente vai dizer para vocês ali que mais que é importante dentro da burocracia? É um trabalho, né, gente? Não dá para deixar super solto. Por mais que a gente tenha, por exemplo, a Pink tem uma estrutura super flexível. E quando você contrata CNPJs como MEI, você precisa dar essa flexibilidade de horário para esses MEIs, né? Porque eles não são CLT. Então, eles, por exemplo, contrato de exclusividade é uma coisa que já não aconselho você a fazer. Então, você precisa determinar ali, ok, quais são os horários, né, que eu vou precisar que você esteja mais disponível aqui para minha escola. Não fazer algo fixo e engessado das 8 às 18, que não funciona e não é permitido por lei, né? Você está contratando um outro CNPJ, quem domina os horários, quem dita os horários é a pessoa, né? É o teu prestador de serviço, mas você pode negociar quais são os melhores horários para sua escola. Olha, eu tenho aqui X alunos na minha lista de espera, e para esses X alunos, o melhor horário é depois das 19. Você tem agenda depois das 19? Então, esse é um pré-requisito que faz parte da burocracia ali, que você precisa pensar também. Que mais? Forma de pagamento, gente. Como é que você vai pagar esse seu parceiro? Então é importante pensar nessa parte financeira também. Você vai pagar esse seu parceiro por Pix? Quais são os dados bancários? Você pegou todos os dados desse seu parceiro? Você tem tudo isso fácil quando você for precisar fazer essa parte burocrática, que é o financeiro do seu negócio? Quais são os valores que foram acordados? Você tem anotado quais são as aulas desse professor? A Mari, por exemplo, ela tem sistema. Então, o sistema financeiro dela gera um relatório. A partir desse relatório, ela consegue fazer o pagamento para os professores. A gente, quando começa, geralmente não tem um sistema, e tá tudo bem, porque lá no começo o Mari também não tinha, né? Era tudo no Excel, né, Mari, no começo. E aí você Tudo. precisa ter o controle. Como que você fazia? Você fazia um relatório? O Carol, hoje o sistema que eu uso, eu não acredito que seja um sistema para quem está começando, porque você tem alguns sistemas que fazem isso. Eu posso dar uma pesquisada para trazer alguns nomes para vocês. Quando eu pesquisei, eu encontrei muita coisa. Parece muito uma coisa meio distante, mas tem muito sistema para professor particular. Tem sistemas que são mais baratos, e aí ele, sei lá, te cobra por matrícula, tanto a tantas matrículas. Ou tem sistema que é um pouco mais caro e te oferece uma base lá, de dados muito grande. Tem sistema que vai ser gratuito e aí é mais limitado. Mas eu, quando eu comecei, é que eu sou organizada e eu gosto do Excel. Até hoje eu tenho umas coisas no Excel que eu gosto mesmo. Eu estou usando um chamado Work Class, mas não estou achando tão eficiente. Depois você pode me contar um pouquinho de como que ele funciona e eu posso tentar te ajudar com mais algumas sugestões. É que eu sou muito organizada, eu gosto do Excel, eu gosto um pouco do trabalho manual, sabe? Então, eu utilizava planilha. Eu utilizei bastante tempo planilha. E depois ainda que eu comecei com o sistema,
eu tinha um apego com uma planilha que eu colocava nos dois só para garantir que o sistema dava certo. Mas tem muito sistema que já faz isso para você. Então, eu vou dar uma pesquisada nos nomes. Me conta por que que você está achando que ele não é eficiente? O que que acontece? Enquanto Porque Carol vai digitando, desculpa, Mário. Deixa eu não só dar pode. mais um exemplo de sistema aqui, que é para os professores de música, o Emuses. O Emuses, ele funciona, o que a Mari usa é o Curse. Ele funciona semelhante ao Curse, então ele permite agendamento das aulas. Então, cada professor entra aí e faz sua agenda. E todo esse processo de contrato, envio de aluno, toda a parte financeira, ele também faz, tá? Então, quando a Mari diz que tem uma gama de sistemas para você escolher, é porque tem uma gama muito grande mesmo. É real. Tem muito sistema que faz isso. Quando eu comecei a pesquisar, eu não sabia nem exatamente para onde eu ia, porque tem muita oferta. E aí eu escolhi o Curse por conta de um ponto que depois eu até conto para vocês, mas era uma coisa bem específica no pagamento dos professores, que só eles ainda falaram, não, a gente personaliza o seu sistema. Então, assim, Ah, então eles legal. fizeram uma personalização para o pagamento dos professores, né? Então, por isso que deu tão certo. Mas daí depois você responde aqui pra gente, Carol. Você quer falar? Pode falar. Aparecer. Tava mutando. Não, então, tudo bem? Tudo Prazer. bem? O que que acontece? O Your Class, na verdade, ele é bom para você colocar ali as informações do cadastro, dos alunos, essas coisas todas, porém ele é muito demorado. Então você clica e demora muito para poder carregar as coisas. Né? Ali tem a questão de, por exemplo, você colocar a programação das aulas, tudo certinho, até mesmo o próprio financeiro. Só que os alunos acabam não acessando tanto e não tem uma área em que eu possa colocar também dos professores. Então eu estava querendo trocar de sistema, justamente por isso. Esse sistema é para os seus alunos acessarem também, É, eles têm acesso ao. Sim. tá? E o que que eles têm acesso nessa área? Por exemplo, o que que foi dado da aula no dia? Então, Ah, hoje nós sim. aprendemos a respeito de, sei lá, verbo to be. E aí Tá. tem essas informações. O que que eu consigo aprender no próximo mês? Também tem todo o cronograma certinho que dá para carregar. Ah, tá. Não. Dá para pegar relatório, mas é bem assim. O nosso sistema, o CURS, ele é um sistema para burocracia. É Então, isso que eu ele é um sistema onde eu mexo na parte financeira, eu faço matrícula com os dados dos alunos, eu vejo agenda de professor, eu faço o valor do pagamento deles. Então, assim, é tudo. Eu vejo quando que um aluno precisa renovar. Então, tá tudo lá dentro. O aluno, ele só vai ter acesso assim a documentos. Então, eu deixo lá, por exemplo, o contrato, as tabelas de valores do ano, calendário, esse tipo de coisa. Então, ele é para burocracia mesmo. Depois eu posso até te passar o contato, se você quiser. Porque o que eu sei é que quando eu comecei, a gente tinha vai, metade dos alunos que a gente tem hoje. Então, o valor era um, o valor hoje é outro. Ele vai crescendo junto com a escola, então talvez possa dar certo sim. Uhum, legal, agradeço. Obrigada. Imagina. Bom, ainda sobre os pré-requisitos, eu ia falar, tinha lembrado essa questão das horas, né? Como a Bruna falou, MEI você não pode ter um contrato de exclusividade, então falar, você precisa estar aqui comigo das 7 às 18, não rola isso. Mas você tem que saber dos professores. Eu preciso de professor, por exemplo, para o período tal, para o dia tal. É isso que eu estou procurando. Por que que a gente está falando isso? Porque você tem que ter isso muito bem definido. Não adianta você querer descobrir depois. Ah, eu achei que daria certo fazer uma contratação CLT. Você não pensou naquilo antes. Então você tem que ter tudo definido antes para chegar na contratação já sabendo o que você quer. Senão você vai até passar para os candidatos um negócio de, tô aqui, não sei muito bem ainda o que eu quero, tá? E você tem que ter o seu método de contratação, ele tem que ter inteirinho definido, é, conforme as etapas. Então você vai criar as etapas, a gente vai falar disso nos próximos encontros, mas você vai criar o seu. Isso tem que sempre se repetir e, lógico, né? Ir melhorando.
Você quer contratar estrangeiros legais? Legal. Bem, quais os documentos necessários? Aí é com Bruna. Carol, aí a gente precisa entender como que vai funcionar essa contratação, né? Aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de fazer o MEI. Então, se você vai contratar em outro país, a gente precisa entender quais são os requisitos do outro país também para você fazer essa ponte, tá? Aí você pode contratar como se fosse um prestador de serviço. Para contratar um prestador de serviço, aquela pessoa vai precisar emitir uma nota para você. Então, ela vai precisar mostrar que durante aquele mês que passou, ela prestou um serviço, porque você vai tirar da sua empresa um valor para fazer um pagamento para ela, tá? Quando a gente fala em contratação, a gente tem que pensar em fechar um ciclo. Isso é muito, muito, muito importante na parte burocrática, tá, gente? O que a Mari aprofundou é a gente entender aquilo que a gente quer no profissional. Essa parte do que eu quero nesse profissional, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber o que é que eu vou fazer com aquele professor ali, é tão importante quanto a parte burocrática, né? Quanto entender tudo que tem por trás daquele professor vir trabalhar com você. Então, a gente precisa sempre fechar um ciclo. Eu vou contratar uma pessoa, eu preciso ter um documento que comprove essa relação de trabalho e que dê as diretrizes, sete o tom dessa relação de trabalho. O que que eu quero, o que que eu não quero, o que que pode, o que que não pode. Esse é o contrato. Aí a gente vai para a parte legal. Como é que vai ser essa contratação? Ah, eu vou contratar um prestador de serviço. Essa pessoa precisa ter um CNPJ para emitir uma nota fiscal para mim. Ah, essa pessoa é estrangeira. Então, peraí, lá no país, né, que essa pessoa mora, existe um documento que vai comprovar que ela prestou serviço para mim. Qual é esse documento? Esse documento é o que vai dar validade para que você, diretora dessa escola, faça o pagamento para essa pessoa. Então, a gente falou aqui de contrato, a gente falou aqui de uma nota de prestação de serviço, e essa nota exige que esse parceiro seja um CNPJ também, assim como a sua escola. Para quê? Para fechar o ciclo do pagamento. Com base nisso aqui, você vai conseguir fazer um pagamento dentro das leis, né? Tudo 100% regularizado. Você precisa de um documento, então, que comprove o porquê que esse dinheiro está saindo do seu negócio e indo para a conta daquela pessoa, porque aquela pessoa prestou um serviço para você. Esse serviço ele tem um contrato, ele tem uma nota. Ficou claro, gente? Essa Bom, parte a parte burocrática eu acho que é a mais chata, né? Sempre é a mais chata. porque, na verdade, a gente está com projetos de contratar alguns estrangeiros para poder fazer aulas de conversação com os próprios alunos aqui da escola, né? Então, a gente, na verdade, estamos aí fechando agora essa parte de contratação, por isso que eu falei, isso aqui é essencial para mim. É um filipino, nigeriano, americano e um canadense. Então, eles vão começar a participar também das aulas e todas essas coisas certinho. Só que é mais focado ali na aula de conversação para dar um up para os alunos, né? Legal. Então, eu vou ter que pesquisar agora sobre a parte burocrática de cada país. Meu Deus do céu, vou ter muito trabalho. Você pode perguntar para eles mesmos. Acho que talvez fique É. mais fácil, né? Olha, como é que funciona a prestação de serviço aí no seu país? Eu quero contratar um CNPJ. Você tem um CNPJ? Porque às vezes ele só emite uma invoice para você e aí já fica tudo certo. Tem alguns sites, deixa eu lembrar o nome. Depois eu passo no grupo o nome do site, tá, Carol? E agora Uhum. de cabeça não sei se eu vou lembrar. Que o site mesmo ele já tira para você uma invoice bem certinha. Já tem o passo a passo ali, você só preenche os dados e já sai o modelo. Essa invoice ela substitui a nota fiscal aqui no Brasil. Ah, legal. Então, por exemplo, para quem está no Canadá, eu sei que a invoice já serve, né? Estados Unidos a invoice também serve. Os outros países eu não tenho certeza, mas aí você confirma com eles, eles vão saber. Perfeito, então. Obrigada. Imagina. Bru, a Érica me perguntou aqui se esse sistema dá para o aluno efetuar pagamento. Ô, Érica, é bem legal porque dos motivos que fizeram eu escolher o Curse, além da questão lá do pagamento dos professores, foi que ele tinha integração com o sistema que eu já usava de pagamento, que é o Gerencianet. O Curse, gente, eu indico assim, ó, eu indico de olhos fechados eles, porque tudo que eu precisei até hoje tem uma pessoa específica lá que eu não sei se ela é dona, mas ela é uma das responsáveis, ela é sensacional.
Eu posso passar o contato, vocês conversam direto com ela, e ela é sensacional mesmo. O Gerencianet, que é de pagamento, eu acho culpa deles, assim. Todo mundo que eu converso fala que essa tecnologia no Brasil é um pouco falha ainda. Mas o Gerencianet é que faz os pagamentos. Então, eu vou lá, consigo emitir boleto, consigo emitir link de cartão de crédito, tudo isso. Só que como ele é integrado pelo Curse, eu faço tudo pelo Curse. Então, o Gerencianet, só quem mexe é outra pessoa, que daí cuida da parte, né, dos recebimentos. Mas o Gerencianet eu indico, assim, 90, vai, o Curse 100% Gerencianet. Porque mas eu nem acho que seja tão culpa deles. É a questão do cartão de crédito mesmo, que é um pouco chata no Brasil. A Bruna, eu sei que elas usam na Almaty, outro, eu não sei se elas indicam 100%. Aqui a gente usa alguns meios de pagamento. Tem o Asas, tá? O Asas ele é uma boa opção. Ele não tem taxas tão competitivas quanto o Gerencianet que a Mari usa para questão de parcelamentos. Mas aí você consegue adaptar, você consegue usar mais de uma ferramenta para cada caso, né? Ai, olha, tem um caso em que eu preciso realmente fazer mais parcelas no cartão de crédito, eu vou usar um. Tem um caso que não tem questão de cartão de crédito, eu vou usar o outro que é mais fácil, tá? O Asas, ele tem atendido bem as nossas clientes, principalmente as clientes de música, elas gostam bastante de usar o Asas. E você faz uma conta gratuita, né? Então a barreira de entrada para você usar ela é muito baixa, é muito fácil de usar. E aí tem outros meios. Oi, Mari. Não, pode falar, desculpa. Tem outros meios de pagamento também, né? A gente usa um sistema financeiro aqui chamado Conta Azul. Ele não é tão indicado para vocês porque ele não tem a questão do agendamento das aulas, tá? Então, não é um que eu indicaria. Ele serve só para sistema financeiro. Por que que é legal vocês pensarem no sistema completo? Para vocês já terem essa mente para negócios, de entender que se você vai automatizar os processos dentro da tua empresa, você automatiza da forma que é mais fácil para você. Por que que você vai ter um sistema para agendamento e um sistema financeiro separado, se você já pode ter tudo isso num sistema só, tá? Então é bom vocês pensarem sobre isso quando começarem a pesquisar sistemas, um que já faça parte toda administrativa, de contrato, né, de agendamento, de horário dos professores e também a parte financeira. Isso é bem importante. Isso. Exato. Mas é isso. Bom, continuando aqui, outra coisa que você precisa saber e você precisa entender é que ninguém é você e ninguém vai fazer como você. Essa era outra dificuldade pessoal minha, porque eu acho que eu faço tudo muito bem. Tudo que faço bem, assim, não querendo dizer que eu sou boa em tudo, mas quando eu falo que, gente, desculpa, eu vou arrumar um jeito dessas mensagens não ficarem aparecendo na próxima. Quando eu falo que eu vou fazer um negócio, eu sei que eu me dedico àquilo. Não é muito difícil, era muito difícil, hoje tá bem mais tranquilo, passar essa função para outra pessoa. Então, você que é professora hoje, professora de piano, professora de música de idiomas, é um pouco difícil, talvez, para você contratar outras pessoas e pensar: será que essas pessoas vão estar fazendo tão bem quanto eu faço? E já te adianto que ninguém vai fazer igual você faz mesmo. E cada um que lute mesmo, que lide com isso e a gente aprenda a lidar com isso, com essa diferença. Depois que eu comecei a contratar os professores, é muito legal, porque assim, as pessoas hoje elas me procuram do Instagram. Elas me conhecem no Instagram, elas chegam e aí elas falam: ah, mas eu só faço aula se for com você, eu quero fazer aula com você. E eu falo: não, porque não sei quem há muitos anos fez aula com você e eu quero fazer com você. Eu falo: beleza, eu agradeço, eu fico muito feliz e eu acho que eu dava aula muito bem mesmo. Porém, meus professores estão muito mais preparados que eu, porque hoje eles estão fazendo só isso. Hoje eles estão se dedicando a isso de fato. Então, quando você abre mão de um pouco da função ou da função completa, que é dar aula para administrar outras pessoas, você vai ter que lidar com essa diferença, que nem todo mundo vai fazer do mesmo jeito que você, mas talvez faça melhor.
Talvez faça de outro jeito, mas faça bem também, faça tão bem quanto você. Então, isso é muito importante. E é delegar, tem essa brincadeirinha aí com a palavra, né? Não delargar. Então, quando você está passando uma função para outras pessoas, que você está contratando pessoas para fazer esse serviço, você vai delegar o serviço. Só que você vai ter que estar lá constantemente, sabendo isso aqui, pedindo feedback, tanto do profissional quanto dos alunos. Vai ser uma administração mesmo daquilo. Então, abra mão desse controle, porém, esteja lá. Então, é por isso que você precisa saber tão bem quais profissionais você quer, quais pessoas você quer. Para você ter a tranquilidade de falar, não estou em cima todo o tempo, não estou pedindo feedback de 100% dos meus alunos, porque hoje, por exemplo, na TI Flamingo, a gente tem 180 alunos ativos. Eu não consigo toda semana pedir feedback de todo mundo para saber se eu estou tendo algum problema, mas confio nos professores que eles estão fazendo um bom trabalho. E outra coisa, problemas às vezes vão aparecer. E tá tudo bem. Todo ser humano comete erro, todo ser humano é falho em algum momento. Sabe que essas pessoas elas podem ser pessoas muito boas, mas que pode acontecer. Isso não é motivo para você desistir de contratar pessoas, não é motivo para você falar, não, não quero mais isso. Você consegue assistir as aulas esporadicamente? Antes eu assistia. De vez em quando eu entrava numa aula, né? Pedia para o professor link, tudo, e entrava na aula, mas hoje eu não consigo mais. Então é por isso que o ano que vem a gente vai ter uma coordenadora pedagógica, porque precisa disso. Então essa função precisa de fato existir. Precisa ter alguém fazendo isso. Mas um erro, uma escorregada, não é motivo para falar, não tá dando certo, não é assim, as pessoas não são tão boas, não tá legal. Não. É tudo uma questão de ir alinhando, tá? É, eu tinha muita mania, assim, às vezes na aula, quando tá fazendo treinamento de professor, o professor tava dando aula de um jeito e eu ficava mentalmente. Nossa, mas eu explicaria esse verbo de outra forma. Eu sei explicar muito melhor aqui. E não é isso, não é sobre isso. São pessoas diferentes fazendo trabalhos diferentes. Então, o principal ponto dessa aula de hoje, eu acredito que seja a mentalidade. Os professores parceiros precisam entender qual a missão da sua escola, quais os valores da sua escola e o que é inegociável para você. Então você precisa deixar isso claro todo o tempo. Quando eu contrato professor na Pink Flamingo, a gente geralmente faz 4 encontros. Eu passo o primeiro encontro inteirinho falando de mim da Pink Flamingo. Tipo, mas treinou o quê? Treinei para eles me conhecerem, para saber que eu sou desse jeito, que eu funciono desse jeito e que a Pink Flamingo funciona desse jeito. Se você tem qualquer valor que seja muito diferente do que eu acredito, não precisa nem vir para o segundo. Então, primeiro é esse alinhamento mesmo. E os parceiros precisam te ver como líder. Faltou uma coisinha no líder, eu acho. Mas é isso, precisa. Então, o nosso primeiro passo dessa pré-contratação vou resumir em 2 pontos. Ter um método bem definido, saber exatamente o que você quer, como você quer, quem você quer. E o segundo é a mentalidade, que vai mudar. Quem é? Ô, Carol, fala um negócio para mim. Você já tem escola, você já tem uma escola estabelecida. Já tem. Muda completamente de quando você era só professora. Só professora não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem demais. Então, são os 2 principais pilares. Pode falar, Bru, agora é com você. É mudar a mentalidade. Maravilhosa. O que eu quero fazer agora? Eu quero entrar um pouquinho dentro dos valores. A Mari falou muito bem aqui sobre você ter setado quais são os seus valores inegociáveis, não só seu, como também da sua escola. E querendo ou não, gente, os valores da nossa escola, eles
Quando não são espelho dos nossos valores, são muito, muito parecidos, porque quem que fez o negócio? Veio da gente, né? Saiu do nosso âmago aqui. Eu gosto de dizer que mulheres parem negócios, né? Então, de fato, saiu do nosso útero. Se saiu, é tipo um espelho nosso. Se é um espelho e eu não tenho claro quais são os meus valores inegociáveis, vai ficar muito difícil de levar esse negócio. Por quê? Pensem que os valores, de forma consciente e inconsciente, pautam todas as nossas decisões. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu tomo essa decisão baseada no que eu acredito, nos meus princípios, nos meus valores, mesmo que eu não fique lembrando toda vez que meu princípio mais forte, meu valor mais forte é segurança. Eu posso não ficar lembrando toda vez, né? Mas eu sei que é. Eu tenho isso bem definido. Eu e Laís, aqui no começo da Almaty, a gente buscou muito por autoconhecimento, porque a gente entendeu que para ter uma empresa que tem sucesso e para manter a nossa sanidade mental, a gente ia precisar fazer um mergulho, né, antes em nós mesmas, para entender o que é que a gente estava construindo, que rumo ia tomar essa construção desse negócio. Uma das coisas que a gente aprendeu lá em 2018 foi a definir os nossos valores, né? Aquilo que a gente acredita. E tem uma coisinha, um detalhe. Às vezes, lá na infância, às vezes não, é assim que acontece, né, gente? A gente passa por escola, religião, pai e mãe, e a gente recebe, né, de todos esses ambientes, os nossos primeiros valores. A gente tem setado ali na infância as nossas primeiras crenças. Então, a gente vem com ideais da nossa família, ou da nossa igreja, ou da nossa escola, que talvez não combinem com a gente adulto. A Bruna adulta não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, né? Mas eu tenho valores muito diferentes, por exemplo, do meu pai e da minha mãe. Eles viveram em outra geração, né? O meu pai, por exemplo, não acredita em terapia, gente. E eu faço terapia, entendeu? Eu não posso deixar que uma crença do meu pai me envolva na vida adulta e me prejudique. Então, eu posso ter crenças diferentes daquelas que eu fui ensinada. Então, isso é muito importante de vocês entenderem. Parem um dia só para fazer esse exercício. Quais são as crenças, né, que me movem? O que que eu acredito? O que que eu tenho de valor mais forte que tem movido a minha vida até aqui? Faz uma lista. Eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos, né, para vocês conseguirem se basear. E depois você faz uma lista de quais são os valores que realmente fazem sentido para você. Porque às vezes aquilo que tem movido a gente até aqui não é o que vai levar a gente mais longe. Às vezes a gente vai precisar mudar os nossos valores de ordem, né? Então, além de fazer a lista, eu aconselho que você revise essa lista, veja se ela tem a ver com você, com o que você quer, e numere por grau de importância, né? De 1 a 10 ali, sendo 1 aquele que é mais importante, aquele que é de fato inegociável. Para mim, para a Laís, é a segurança. A gente conseguiu chegar nesse acordo de ter o mesmo valor, tá? Mari, você sabe qual é o seu valor mais forte e negociável? Eu acho que eu tenho dois que predominam. Um é honestidade. E eu deixo bem claro isso para todos os professores, que se você está entrando aqui pensando em algum momento em não ser honesto, por exemplo, vou conseguir uns alunos e vou levar eles para o meu particular. Tem várias formas que você pode fazer. Seu lugar não é aqui. Então, a honestidade é um deles. Eu nunca faria alguma coisa, por exemplo, que não fosse combinado com os alunos ou com os professores. E o outro é a liberdade, porque não comecei com isso, ou talvez já agora não sei, mas quando eu comecei a dar aula de inglês é porque eu queria voltar para o meu intercâmbio. Eu queria voltar para lá. Então era a liberdade do intercâmbio. E depois que se tornou online, é a liberdade de estar em qualquer lugar, é a liberdade financeira, é a liberdade de estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. Poder mudar de país se eu quiser. Então são esses dois. Maravilhoso. E, e você falou da crença, eu já contei essa história várias vezes, sempre conto e a Erika, inclusive, já ouviu. Mas é a história que eu falo que eu tinha uma crença muito forte de que as coisas não funcionariam
se eu não tivesse de olho nelas o tempo inteiro. E às vezes eu ainda me pego nessa, mas hoje, como é muito consciente, porque a minha mãe e meu pai eles têm uma loja, uma papelaria aqui na minha cidade. Hoje eles estão muito mais tranquilos em relação a isso, mas eles não tinham vida. Eles não saíram de dentro da loja. Eles, por muitos anos, eles nunca almoçaram juntos, porque um precisava ir para o outro ficar e o outro precisava para o outro almoçar. Então, era desse jeito. Eles não viajavam, eles não tinham nada. Não ganhava dinheiro, mas entendeu? Então, minha mãe tinha a crença de que se ela não estivesse lá dentro, olhando o que as funcionárias estavam fazendo o dia inteiro, alguém podia fazer alguma coisa de errado, alguém ia fazer alguma besteira. E eu, quando eu comecei, eu tinha essa crença de que precisava ser presencial, eu precisava alugar um prédio enorme. A louca, né? Muito louca isso, essa história hoje. É fora do que tudo funciona praticamente online hoje, né? Que eu precisava alugar um prédio enorme, botar um professor em cada sala trabalhando, naquele estilo de escola tradicional. E não precisa ser. Pode ser, se você quiser, mas não precisa. Então é uma crença. Então tentem encontrar a de vocês também. Por que que eu acho que isso vai dar errado? Ah, eu tenho a crença de que eu não vou dar conta de cuidar de tudo. Dá, uma hora dá. Perfeito, Aos perfeito. poucos, né? Quando a gente identifica, gente, aquilo que trava a gente consegue entender como que sai desse lugar. E quando a gente empreende, o que a gente mais vai encontrar no caminho é, sim, obstáculo. É o que mais tem. A gente resolve o problema dia sim, dia também. Não tem um dia de paz na vida da empreendedora. E é verdade, é verdade. Só que a gente precisa entender como é que a gente vai lidar com isso, né, Mari? Ou é uma crença nossa, né, Bru? Que a gente ainda não resolveu. Tem problema todo dia, gente. Fica Não. essa, né? Fica essa. É burocracia, né? São coisas para resolver. Uma pessoa que administra um negócio, ela faz o quê? Ela faz o negócio girar. Então, ela está administrando, ela está acertando os pontos, não necessariamente problema. E eu acho não, mas tive uma melhora muito grande quando eu parei para pensar e comecei a ver que não é, tipo, resolvo problemas todos os dias. Eu atendo pessoas todos os dias. Porque essa palavra problema traz uma carga, né? A pessoa vem te chamar, você já dá essa. Nossa, já vai me encher o saco aqui. Qual que é o problema hoje? Não é isso. Eu alinho coisas. Um aluno, vou te dar um exemplo. Essa semana, ontem, gente, 13 de dezembro, era 12 ontem, a moça chegou e falou: Eu não quero mais fazer aula com a minha professora. Aí eu já, o primeiro pensamento fala: Mas faz quanto tempo que você sabe que você não quer mais fazer aula com a sua professora? Eu já te perguntei 10 vezes, né? Por que que agora? E aí o primeiro pensamento talvez venha esse mesmo. Tipo, poxa, todo dia problema para resolver. Mas não, é uma cliente sua que não está funcionando tão bem para ela o serviço no momento, você vai fazer um ajuste para aquilo funcionar. Então, esse olhar melhora muito as coisas. Muito, muito, muito. Muda É tudo. entender seu papel, é a mentalidade, né? Muda tudo. E a mentalidade, ela vai ser sempre trabalhada, tá, gente? Não é que hoje a gente está falando sobre valores, você vai sair daqui um avião. Não, você vai ter muito trabalho pela frente ainda. Só que vai facilitar o teu processo de tomada de decisão esse exercício, tá? Então, senta e faça. Anote quais são os seus valores, suas crenças, quais são os que cabem no momento e no que você está querendo criar, né? No seu novo eu, no seu eu de 2023 para que você alcance os seus objetivos de 2023, quais esses valores cabem ou não cabem e numere por ordem de importância, né? Qual que é o mais forte dentro de mim? E tudo bem, a gente tem valores atraentes, a gente tem valores repelentes, né? O valor repelente não é ruim, não é uma coisa ruim. Mas se a gente deixa as nossas decisões serem baseadas, por exemplo, só em medo, eu tenho medo de dar errado, então eu vou por aqui. Eu tenho medo de dar certo, então eu vou por aqui. Eu tenho medo de fazer caca, então eu vou por aqui, você vai colher o resultado. Se você entende quais são os seus valores atraentes e qual é o principal,
Eu sou uma pessoa, eu, Bruna, preciso de segurança nas minhas decisões. Eu entendi que isso vem da infância, mas eu entendi também que um dos meus valores fortes é a liberdade. Segurança e liberdade, eles não são assim, lado a lado. Mas eu quero, os dois são importantes para mim, eu quero viver com esses dois. Então, quando eu tenho que tomar decisões, eu vou entender se aquela decisão, se eu optar por um caminho, ele me prende ou ele vai me deixar livre. Mas esse caminho, ele vai me trazer insegurança, eu consigo balancear. Não tem certo ou errado. Tem o que vai me fazer mais feliz e o que vai me levar mais perto do meu objetivo. Vocês estão construindo uma escola que lucra. Os teus professores precisam saber desses valores. Esses valores precisam estar claros para vocês também, para que vocês sejam guiadas por bons valores, por aquilo que realmente importa, e vocês consigam questionar até as decisões que vocês estão tomando. Poxa, eu estou passando por uma dificuldade aqui, um problema na minha empresa. Será que eu estou olhando com que olhos? Eu estou olhando por qual prisma? Que valor que está me guiando, né? Nesse olhar, nessa decisão que eu preciso tomar. Você consegue ajustar a rota. E o que o Mário falou é muito real. A gente vive fazendo ajustes dentro do negócio, a gente ajusta, né, aquilo que não está bom para o nosso cliente. E se você olha com esses olhos de ajuste, do o olhar de como eu posso te ajudar e não mais um problema para resolver, o resultado muda, a forma como você faz aquilo muda, tá? Eu quero só passar uma listinha, Mari, para que elas tenham um ponto de partida, né, a respeito dos valores. Então vamos lá. Valores atraentes. Aventura. Quanto você arrisca e gosta de situações inesperadas. Poder. O quanto você faz questão de ter dominância sobre tudo na sua vida. Paixão. O quanto você tem intensidade nas coisas que você faz. Conforto, né? Quanto você tem como critério estar sempre sem aperto, né? E sempre estável. Saúde, o quanto você prioriza de fato sua mente, seu corpo. Amor, o quanto esse sentimento tem importância na sua vida, né? De que forma sentir amor em todas as áreas é importante para você. Sucesso, o quanto você deseja alcançar os sonhos, né? E ultrapassar suas próprias expectativas. Liberdade, o quanto ter autonomia e poder decidir o que fazer em qualquer momento é importante e necessário para você. Intimidade, o quanto você valoriza ser reservado e ter tua vida preservada. Segurança, o quanto você deseja estabilidade e proteção na sua vida. Faça uma listinha com esses valores. Faz isso que a gente falou, investiga dentro de você qual é o inegociável, né? Que é o rei de todos ali que sai na frente. Qual é a prioridade dos outros valores e o que não cabe mais para essa escola de sucesso que lucra que você está tentando construir. Tá? Essa é a mensagem que a gente tem para vocês hoje. Hoje a aula foi focada nos requisitos essenciais pré-contratação, tá? Antes de contratar professor, você precisa olhar para isso que a gente colocou aqui para vocês hoje, principalmente olhar para você. Você precisa se conhecer, né, Mari? É isso. Podemos finalizar. Me digam o que vocês acharam da nossa aula de hoje. Tá mudo? Eu falei que é isso mesmo, e além delas falarem o que acharam, né, da aula, se elas têm dúvidas também, a gente Isso. está à disposição. E a gente vê vocês. Espero vocês. Carol e Érica já estão no workshop. Agora, pianissimamente, quero saber se você já está no workshop. O workshop está aberto para compra, tá? Será muito bem-vinda. Deixa eu parar aqui de